Na bipolaridade, conhecimento salva. Doutor, é possível que a pessoa que segue criteriosamente o tratamento consiga se manter estável? Totalmente possível. Por que é que vocês veem com o transtorno bipolar estável, não melhorando? É porque vocês estão vendo o desastre da falta de diagnóstico correto e de anos de uso de antidepressivo. E mesmo depois o diagnóstico, a pessoa ainda vai lá e trata mal. No sentido de os medicamentos estão errados, estão na dose equivocada, não está fazendo o tratamento não medicamentoso, porque muitas vezes não é porque não quer, é porque não sabe mesmo. E são coisas simples que eu posso aqui falar, né? Bipolar não pode beber, né? Bipolar não pode ficar se enchendo de cafeína, energético e tudo isso. Bipolar não pode fumar. Só aí, metade das pessoas com bipolaridade da live aí já viram que estão fazendo algo errado. Certeza. E agora a outra metade vai ver que está fazendo algo errado, né? Com raras exceções. Bipolar tem que deitar no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Só aí eu já tenho grande parte da razão pelo qual as pessoas não estabilizam de verdade. Por quê? Porque a parte não medicamentosa não está ajustada. E muitas pessoas não ajustam porque, os sintomas não deixam, porque se eu não der o remédio, os sintomas abaixar, aí não vai dar mesmo, não. Aí quem é que vai conseguir? Né? Quem é que vai conseguir dormir à noite, se o pensamento está ativado? Então, olha aí a união de mãos dadas que eu preciso ter. Eu preciso ter uma união aqui. Eu preciso ter um médico me dando o remédio certo. Eu preciso tomar o remédio certo. E com isso, eu ter condições de fazer a minha parte no tratamento. Então, primeiro, trato os sintomas com o remédio, para depois eu ter condição de fazer a minha parte. Porque você também falar para uma pessoa com transtorno bipolar, nossa, você tem que ir dormir no horário correto e tal. Se ela está em mania, não vai adiantar de nada. Como é que ela vai conseguir? Né? Como é que a pessoa vai conseguir dormir no horário correto? Não vai conseguir, vai precisar primeiro estabilizar com o remédio. Então é possível estabilizar? Sim, completamente. Estabilização na bipolaridade é possível, é totalmente 100% viável de acontecer, mas precisa conhecer, precisa ter conhecimento. E não vai achando que é só o seu médico que vai ter conhecimento, não. É você que vai ter o conhecimento. A gente tem que parar com essa coisa de achar que eu vou no médico que vai me atender por 1 hora, né? Um bom médico, né? Às vezes vai me atender em 10 minutos, dependendo de onde que eu tô. E aquilo ali vai resolver. Não vai resolver. A responsabilidade está com você também. Por quê? Porque é o maior interessado, né? Você é o maior interessado. A pessoa com transtorno bipolar, o familiar que vai junto, porque o familiar, ele não é algo separado. O familiar, ele fica junto ali desses sintomas, porque ele sofre com sintomas, porque na irritabilidade, na agressividade, ele é que está levando, quem está mais perto é que está levando, né? Se a granada explode, quem é que se machuca mais? É quem está longe da granada ou quem está junto da granada? É óbvio que é. Quem está perto da granada, quando explode, é que vai se machucar mais. Do mesmo jeito, quanto mais próximo eu estou, mais eu sofro com os sintomas da bipolaridade da minha companheira, do meu companheiro. Então, a questão no transtorno bipolar é uma questão também familiar, né? Se você não faz por você, faça pela pessoa que você ama. Porque certamente, uma pessoa com transtorno bipolar que não está se cuidando, está fazendo as outras pessoas sofrer. Isso aí eu te garanto, não tem como. É a característica dos sintomas, não tem jeito de não fazer. Então, por isso, eu tenho que assumir a responsabilidade do tratamento. Ah, é sozinha que eu faço isso? Não é sozinha. Sozinha não tem jeito. Apesar de ter muitas pessoas que quase que precisam caminhar sozinhas. Eu vou ter que aí aprender a achar uma equipe, uma boa equipe, que me auxilie nessa tarefa. Depois de um tempo, eu já vou conhecer todos os passos. Então, estabilizar no transtorno bipolar é possível, mas eu preciso de ajuda. Muito mais ajuda no começo, depois de um tempo eu já estou bem, preciso menos e depois eu caminho com a própria perna e até começo a ajudar as outras pessoas. Muitas pessoas com transtorno bipolar que a partir da própria estabilização começou o quê? A estabilizar os familiares, porque aí finalmente percebeu que era possível, começou a aprender sobre bipolaridade, viu que o tio era, que o avô era, que o irmão era, que o tio-avô era, que o avô tinha isso e por aí vai. Por ser genético, vai ter várias pessoas aí que têm bipolaridade. E esse pode ser, inclusive, um problema, né? Porque pensa, se tem um monte de pessoa com transtorno bipolar na mesma família e eles não tratam, o que acontece com essa família depois de 10, 20 anos? Tá todo mundo brigado, tá todo mundo afastado, é uma família completamente desestruturada. Por quê? Porque vem crise, volta crise, um oscila, o outro oscila, briga daqui, briga dali, acaba que não sobra ninguém. E é claro que uma criança que está crescendo no lar de alguém com transtorno bipolar não tratado, eu estou falando não tratado, não estou falando tratado não.
ela vai estar submetida a muito mais estresse. Nem que seja o estresse de ver a mãe deprimida, porque a criança não entende que a mãe está deprimida. Ela acha que a mãe abandonou ela. É isso que ela pensa quando ela vê lá a mãe parada, sem fazer nada, ela pensa, a culpa deve ser minha, né? Minha mãe não me ama, me largou. Quando na verdade não é, né? Quando na verdade o que está acontecendo é que a mãe está sem energia, está deprimida. Mas a interpretação da criança na cabeça da criança não é essa. Por isso que é tão importante de se cuidar, para que esses prejuízos ao longo da vida não vá se acumulando e, inclusive, não só não vá se acumulando, como você para essa roda de tragédia. Muitas vezes, quando você tem uma história bem coletada, familiar, no transtorno bipolar, e se você tem transtorno bipolar, vai lá e coleta a história familiar direito, tem que perguntar, se não perguntar um por um, não sai, você vê que é uma história de tragédia. É uma história de tragédia. Eu atendo famílias que têm 5 gerações seguidas com alguém que suicidou. 5 gerações seguidas. Não teve uma geração da família que alguém não suicidou. Olha o trauma para essa família. Tem família que um surtou, aí o outro, que naquela época não tinha tratamento, saiu andando por aí, e por aí vai, né? É claro que hoje a gente tem tecnologia, tem conhecimento, olha o que a gente está podendo fazer aqui nessa live hoje. É uma mudança de história, né? Nossos avós não tinham nem possibilidade disso. Onde é que eles iam obter informação sobre a bipolaridade que eles tinham, né? Existia isso. Agora não, agora não. A gente está num momento de revolução, de mudanças. Agora, como a informação está se espalhando, e eu não canso de repetir, conhecimento salva. Na bipolaridade, conhecimento salva.